Alguém escreveu acertadamente que para você plantar algo que dure uma temporada, você pode plantar flores. Para você plantar algo que dure por toda a vida, você pode plantar árvores. Mas para você plantar algo que dure para sempre, por toda a eternidade, plante uma igreja. Hoje o nosso tema é plantio de igreja e nós estamos com um convidado muito especial, que é o pastor Jean Carlos Paiva. O pastor Jean é responsável pelo plantio de igrejas em toda a parte central do estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana de Campinas. Jean, muitos desafios em plantar a igreja, certo? Plantar a igreja num contexto de grandes cidades, como por exemplo a região metropolitana de Campinas. Quais são os desafios que vocês encontram ali no plantio de igreja? Muito bem, Wally. Campinas realmente é uma grande cidade. Campinas tem hoje 1.200.000 habitantes. Nossa. E Campinas, ela é assim, multicultural, mas ela também tem os seus desafios no que diz respeito à questão social das pessoas. Então você tem, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro e você tem lugares em Campinas onde habitam pessoas que não têm quase nada, é miséria. Uma disparidade muito grande, né, da cidade. Muito grande, muito grande. E uma dessas áreas é uma área muito grande, perto do aeroporto, ali naquela região, e nós tínhamos dificuldade de plantar igrejas naquela região. E o outro oposto da cidade é exatamente onde nós temos a região da Unicamp, é um polo educacional, temos algumas universidades ali, e é um distrito dentro de Campinas com mais ou menos 60.000 pessoas, e nós não tínhamos nenhuma igreja ali naquele lugar. Então Campinas é um lugar bastante desafiador. Quando eu digo multicultural, é porque ali nós temos pessoas, por exemplo, ciganos, uma comunidade de ciganos é bastante grande ali dentro da cidade de Campinas. Então isso gera para nós desafios bastante grandes também, alcançar a população mais carente, alcançar pessoas com outra cultura, com outro idioma e alcançar pessoas que têm uma condição financeira melhor também. No Novo Testamento, plantar a igreja faz parte de um chamado. Nós temos o exemplo de Paulo. Para quem se sente chamado hoje a fazer um plantio de igreja, qual metodologia você indica? Quais são os passos que você coloca para que alguém que se sinta chamado possa iniciar o plantio de uma igreja? Dentro da literatura, Wally, sobre plantio de igreja, crescimento de igrejas, a gente encontra múltiplas maneiras de se plantar igreja. Múltiplas. Existe até um autor brasileiro que fala em 28 a 30 maneiras de você plantar uma igreja. Existe um outro autor que ele fala de método frio e método quente. Certo. Que seria o método frio e o método quente. O frio é quando você planta igrejas sem tirar membros de uma igreja mãe, de uma igreja já estabelecida. Em busca de outros. Porque às vezes você não tinha porque não tem. Você vai plantar, por exemplo, em Campinas aconteceu isso. Nós precisávamos entrar numa comunidade gigante que não tínhamos ali a presença da igreja, é uma comunidade de invasão, mas aquilo foi crescendo, crescendo, e algumas partes daquela invasão hoje já tem a legalidade da prefeitura. E nós precisávamos entrar com a pregação do evangelho para alcançarmos aquelas pessoas. E entramos ali com o plantio frio. Nós colocamos um missionário, esse missionário começou um trabalho, fazendo um trabalho comunitário na comunidade durante um período, montou-se pequenos grupos de atividades dentro dessa comunidade, fomos loteando a comunidade com pequenos grupos. Certo. E a igreja, na verdade, começou na casa, o que a gente chama em algumas comunidades de barraco, de uma pessoa, de um irmão que cedeu, que ficava assim na rua. O primeiro batismo, me lembro como hoje, o primeiro batismo ali aconteceu num domingo à noite, as pessoas ficavam na rua, os candidatos, os irmãos, a rua cheia de gente, porque não tínhamos como colocar dentro da igreja. Quando chovia, a água invadia a igreja, assim, né? Porque era chão de terra, e eles adoravam ali. E recentemente nós tivemos a bênção de ter uma parceria com o Projeto Maranata, que constrói igreja no mundo todo, etc. e tal. E como lá já havia igreja, ou seja, haviam pessoas se reunindo, já num total de quase 100 pessoas, veja, começou um plantio frio. E depois foi crescendo, crescendo, e ampliou-se para quase 100 pessoas. Então fizeram uma parceria com a Maranata e hoje nós temos um templo dentro da comunidade, ali dentro de Campinas. Então esse é um dos modelos. O outro modelo é o plantio quente que a gente fala, que é quando você tem uma igreja mãe já estabelecida e você pretende tirar ou tira membros daquela comunidade para servirem como missionários em outra comunidade. E assim nós fizemos, dentro do nosso campo, vários plantios, a maioria deles, quase todos eles, acontecem dessa forma. Qual é a vantagem de termos um plantio assim?
A vantagem é que você primeiro tem uma igreja-mãe, que dá suporte para essa nova igreja que está nascendo. Suporte em várias áreas, inclusive a área financeira também. Que é importante. Importante. Suporte no treinamento de novos líderes. Enfim, é uma igreja que apoia. Essa igreja que está nascendo, ela tem aonde recorrer. E você tira dessa igreja pessoas que possam ir como missionários para plantar a igreja em outro lugar. Treina esse povo, capacita esse povo durante um período de tempo. Aqui na PAC, por exemplo, nós costumamos fazer um trabalho assim que deve girar em torno de 6 a 9 meses de trabalho até o momento em que você envia um missionário, constrói um núcleo básico, escolhe uma igreja-mãe, pesquisa a comunidade para ver as necessidades daquela comunidade, treina esse núcleo básico para que eles tenham uma visão missiológica, missionária para alcançar a comunidade. Trabalhamos com a igreja-mãe, trabalhamos com o núcleo básico, trabalhamos com a comunidade, até o momento em que a gente abre um local e que a gente possa fazer evangelismo público e também pregar o evangelho para aquela comunidade. Então é um processo que demora de 6 meses a 9 meses de trabalho até plantarmos uma igreja. Então, basicamente, são esses dois modelos que nós utilizamos aqui na Associação Todo Central. Qual é a diferença entre plantar uma igreja e construir um templo para uma igreja? Muita gente tem receio em falar no plantio de igrejas e às vezes tem receio em plantar novas igrejas porque acreditam que vão ter um gasto sobrenatural e como eles não têm esse dinheiro no início, eles não querem investir no plantio de igrejas. Dinheiro de construir. Construir, porque eles pensam assim, olha, para eu plantar uma nova igreja, eu tenho que comprar um terreno. Depois eu tenho que pedir autorização na prefeitura. E nem em todos os lugares a gente tem que lembrar que as cidades agora elas estão urbanizadas. Então o valor dos imóveis é muito alto. E tem muitas cidades que as prefeituras elas não permitem que você construa templos nas áreas já urbanizadas, nas áreas centrais. Então algumas pessoas pensam assim, eu tenho essas dificuldades, não é? Comprar o imóvel, depois conseguir autorização, depois construir, nós não temos esse dinheiro, não vamos plantar igreja. Eu quero dizer para você, Wally, e para os amigos que nos assistem, que não existe essa necessidade. Isso não é uma barreira. Não é uma barreira. Por quê? Porque a igreja são pessoas. No Novo Testamento, Paulo apresenta a igreja como fazendo parte do corpo de Cristo. Então é parte de uma pessoa, do corpo de uma pessoa. Então, na medida que você tem pessoas e essas pessoas estão dispostas a trabalhar pela salvação de outras pessoas, a união dessas pessoas, a junção dessas pessoas com os seus dons, isso aqui é uma igreja. Então, tendo se posto isso, você pode plantar uma igreja debaixo de uma árvore, como você pode plantar numa garagem, como pode plantar dentro de um outro templo que já existe, num horário flexível, como você pode plantar num barco, num hotel. Nós temos igrejas em hotéis. Em Campinas, por exemplo, nós temos uma igreja num processo de plantio, na verdade já plantada, que está funcionando num ateliê. Então, durante a semana funciona um ateliê. E no final de semana eles funcionam com culto naquele plantio. Nós tivemos em Campinas um plantio que aconteceu dentro da universidade da Unicamp. Então havia ali um grupo de jovens que quiseram se reunir e montar um pequeno grupo. E eles se reuniam com periodicidade dentro da Unicamp. Aonde? Numa sala de aula? Você pode imaginar, não. Eles se reuniam numa praça. Eles chamam até de uma concha acústica, de um lugar, mas era uma praça que eles se reuniam ao ar livre, à noite, e viam estudantes de todas as partes. Então, e boa parte deles não eram assim formados, tinham graduandos. Eram pós-graduandos, doutores, pós-doutores, que se reuniam ali para adorar a Deus. E com o esforço pessoal deles, eles montaram um grupo chamado GEA, Grupo de Estudantes Adventistas, dentro da Unicamp. Legal. E a partir daí, quando nós entramos na Unicamp para plantarmos a igreja, nós começamos com esse pequeno grupo, começamos a lotear essa região com pequenos grupos também, e depois, naturalmente, surgiu uma outra igreja. Em Jundiaí aconteceu algo semelhante, eles começaram dentro de uma casa. Então o que a gente quer dizer com isso? Que igreja não é prédio, igrejas são pessoas. E tendo pessoas, tendo desejo de alcançarmos outras pessoas, nós podemos plantar igrejas em qualquer lugar, desde que haja gente. Então ainda, digamos, que nós tivéssemos uma comunidade aqui de índios, nós poderíamos plantar uma igreja entre os índios.
Nós não temos lá prédio, não temos lá construção. Mas a Bíblia no Novo Testamento diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus diz, ali estarei. Então isso aqui é uma igreja. Faz parte do seu trabalho também a missão global, né? E os desafios de plantio de igreja são diversos, em diversas realidades, em muitos lugares diferentes. Hoje, qual é a média de plantios que existem aqui no território central do estado de São Paulo? E quanto mais você acha de lugares, de comunidades que ainda precisam de uma igreja ser plantada? Você sabe, olha, eu me lembro que quando eu cheguei para trabalhar nessa função que eu estou hoje, o meu líder, o pastor Abdala da União, e o pastor Erlo, presidente na associação, eles me disseram que esse era o desafio, que eu deveria, por exemplo, andar por Campinas, pelas cidades, orar, chorar, porque há muita gente ali, muita gente que não sabe que Cristo vai voltar. E nós tínhamos poucas igrejas, assim como temos poucas igrejas. Então eu me lembro que o pastor Abdala disse para mim assim, Jean, se no primeiro ano você plantar umas 12 igrejas, tá bom. Então esse era o meu desafio, trabalhar para que naquele ano plantássemos 12 igrejas. Com a graça de Deus, naquele ano nós plantamos 38 igrejas. E nos últimos 4 anos, esse agora é o 5º ano, teríamos plantado agora ao longo deste período 115 igrejas. Então é uma velocidade bastante grande. Qual a vantagem de se plantar bastante igrejas? A vantagem é que quando você planta, você vai loteando cidades com plantio de novas igrejas, as pessoas que teriam dificuldades para ir andar 20 quilômetros, 30 quilômetros para conhecer Jesus, elas podem conhecer Jesus próximo das suas casas. Irmãos que estavam em igrejas mães inativos, quando vão para as novas igrejas, eles encontram atividade. Então a família deles também é beneficiada, eles são beneficiados com isso. Quando você planta mais igrejas, o que acontece? Você abre mais distritos pastorais. Então aonde, por exemplo, quando nós chegamos em Campinas, Campinas tinha 8 distritos pastorais. Em 4 anos ampliou-se para 14, 15 distritos pastorais. Então esse crescimento proporciona oportunidade para estudantes de teologia que saem da faculdade e têm lugar para trabalhar. Faz com que a associação tenha mais recursos, porque mais igrejas, mais evangelismos, mais recursos financeiros para continuar a multiplicação. Lembrando que a gente não multiplica só fazendo evangelismo público dentro das igrejas. Para a gente multiplicar, a gente precisa plantar mais igrejas, porque daí você multiplica igrejas, multiplica lideranças e multiplica também distritos pastorais, associações e tudo mais, é um crescimento maior. Nessa multiplicação de plantio de igreja, qual é o papel do membro, aquele que se sente chamado para plantar? Nós nunca teremos boas ações, se nós não tivermos boas visões. Visão equivocada leva a ações equivocadas. Então o que o membro precisa entender é o plano de Deus para ele. Existe, a lei do desbravador, e no final da lei do desbravador, ela termina assim, ou melhor, a lei diz assim, observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e no final diz, ir aonde Deus mandar. Então, o ir, que na grande comissão é o indo, é um gerúndio, né, na língua portuguesa, significa dizer que a gente não para nunca. O indo é uma ação contínua, não paro nunca. Nós plantamos uma igreja aqui hoje, amanhã nós temos que pensar em plantar em outro lugar. Eu preguei o evangelho para Maria hoje, amanhã eu vou pregar para o João, depois para Antônia, e a gente não para nunca. Só que no final da grande comissão, Deus diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Então quer dizer, todo aquele que se coloca na missão de Deus, ele recebe a bênção de Deus, da presença de Deus o tempo todo. Então o membro que está lá na igreja precisa entender isso, que ele não está ali com a raiz fincada ali. A igreja não é dele. A igreja não é dele. E a igreja não é só naquele CEP. A igreja de Deus é mundial. Deus ele não vem salvar, Jesus ele não volta para salvar as pessoas que estão naquele CEP. Jesus volta para salvar a cidade. Jesus quer resgatar a cidade, quer resgatar o país, a nação. E é por isso que no Apocalipse, lá Jesus diz assim que quando ele vier, todo olho vai ver. As tribos da terra, em todos os lugares. Então, de alguma forma, nós precisamos chegar aonde essas pessoas estão.
Eu diria que o irmão ele precisa ter essa visão de que Deus tem um chamado para ele, e o chamado para ele é o mesmo chamado que Deus fez para Paulo. Você estabelece uma comunidade, prega o evangelho ali, pregou, estabeleceu, fez novos líderes, fez novos discípulos. Agora o que você faz? Vai para outro canto, estabelece uma liderança, planta novas igrejas e vamos fazendo assim até Cristo voltar. Eu penso que o membro tem que entender isso aqui. Depois, o próximo passo é uma questão mais assim, eu diria, técnica, que tanto o membro, quanto o pastor da comunidade, quanto o plantador, quanto mais conhecimento eles tiverem da comunidade, melhor. Então, pesquisar a comunidade, ver quais seriam as necessidades da comunidade, ver aonde é melhor para fazer o plantio da nova igreja, pesquisar a igreja internamente para ver os dons desses irmãos. Então, quanto mais você conseguir pesquisar para saber os dons dos irmãos, as necessidades da comunidade, você vai plantar uma igreja mais assertivamente, no melhor lugar, tendo as melhores pessoas, e essa igreja vai crescer e se multiplicar. Com toda essa experiência de plantio, deixa uma mensagem de algo que você viu acontecendo, desse crescimento mesmo da união de pessoas, com a vontade de estabelecer o evangelho em um lugar, e não só de estabelecer um espaço, mas de estabelecer uma igreja. No nosso campo nós temos uma cidade, Wally, o nome é Jundiaí. Uma boa cidade para se morar, uma excelente cidade para se viver, a qualidade de vida em Jundiaí ela é muito boa. E nós temos vários bairros dentro de Jundiaí. Uma população de mais ou menos 500 mil habitantes e nós não tínhamos 1000 membros. Muito baixo o número de membros numa cidade desse tamanho. Exatamente. E poucas igrejas dentro da cidade. Então nós tínhamos um desafio. Há décadas, os irmãos queriam plantar igreja num bairro chamado Eloy Chaves. O Eloy Chaves é um bairro que tem mais ou menos 12 mil pessoas. Nossa. Todas elas moram, ou a maioria delas moram em condomínios, bons condomínios e prédios. E uma parcela pequena da população mora em casas. Então, um desafio para você entrar nos prédios, para você entrar nos condomínios e tudo mais. E esse sonho começou a ficar cada vez mais forte, até que Deus colocou uma família na nossa frente. Nós enviamos um missionário plantador com esta paixão. Essa família também começou com essa paixão, uma família de médicos. Dr. Éder e a doutora Regiane. E eles começaram um pequeno grupo dentro da casa deles, convidando outros médicos, amigos. E de repente esse pequeno grupo começou com uma família, se ampliou para 7 famílias, 8 famílias, 10. E de repente a casa já estava lotada de pessoas. Amigos que iam para dentro desse condomínio para a igreja, porque a igreja são pessoas e eles estavam na casa da médica, dos médicos, né? E de repente, em algum momento, as pessoas queriam entregar a vida a Jesus por meio do batismo. Iam para a igreja e queriam se batizar na igreja. Queriam ser batizadas. Só que, como nós já dissemos antes, é muito difícil você alugar locais, o preço dos aluguéis é muito alto, para você comprar o preço é altíssimo. Então a igreja estava ali na casa da irmã e semanalmente eles se reuniam. E tiveram a brilhante ideia de realizar o primeiro batismo de 5 pessoas na jacuzzi, na banheira da casa deles. Então a igreja nasceu ali, na casa dos médicos, e os primeiros batismos foram realizados ali na casa deles, numa jacuzzi, com a comunidade ali presente. E louvado seja Deus que hoje, lá dentro desse bairro, do Eloy Chaves, nós temos uma igreja plantada com mais ou menos 100 membros adorando semanalmente, uma igreja autossustentável e autopropagável. Então, eu diria, se eu tivesse que deixar aqui algumas palavras para vocês que nos assistem agora, eu diria para você, Deus tem um plano para nós e o plano chama-se multiplicação. A multiplicação Deus disse que deveria acontecer no Éden, quando falou com Adão e Eva. Falou isso para Noé, Gênesis capítulo 9, verso 1, que eles deveriam se multiplicar. Falou isso para Josué, no capítulo 13. No Novo Testamento, Paulo entendeu isso. Jesus também fazia isso. Jesus passava de aldeia em aldeia, ia pregando e fazendo discípulos em todos os lugares. Paulo plantou muitas igrejas em todos os lugares. O plano de Deus para nós hoje, o evangelismo que Deus quer que nós façamos, chama-se plantio de novas igrejas. Quando fazemos isso, trabalhamos pela multiplicação do reino de Deus e pela multiplicação de novos líderes de novas igrejas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê energia, dê disposição, dê sabedoria para que você desenvolva isso da melhor forma nos lugares onde Deus te enviar.
Bom, agradeço, Jean, por tanta coisa bacana que você nos trouxe hoje. Uma metodologia fácil de entender e um incentivo tremendo a partir da sua experiência. Que Deus abençoe você e seu ministério. Amém, muito obrigado. Nós oramos para que hoje, você que nos assiste, se sinta incomodado, se sinta chamado por Deus a ser um grande plantador de igreja.